Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Dando continuidade ao assunto de ondas, hoje nós vamos falar de onda harmônica. O que vem a ser uma onda harmônica? Então veja, uma onda harmônica é aquela onda que tem um formato sinusoidal. O que significa isso? A sinusoidal quer dizer parece com a função seno. Então tá aqui, olha, ela se parece muito com a função seno. Ela é sinusoidal. E o nome harmônico, porque esse padrão de onda ela é formada por um pêndulo em oscilação harmônica simples. Então daí vem o nome harmônico. Uma onda harmônica ela tem como característica o seu comprimento de onda, que vai de crista a crista ou de vale a vale, e sua amplitude, que ela é bem definida. Por ela ser sinusoidal, ou seja, ela ter a forma da função seno, a gente pode escrever a onda harmônica como sendo uma função y igual a seno de AX. Y de x é igual a seno de AX. A onda, ela varia na posição x e varia também no tempo. Eu vou considerar por enquanto o tempo zero, só vamos ver a variação na posição. Então eu posso escrever uma onda harmônica como sendo um y de x igual a um a seno de ax. Uma função genérica deste tipo caracteriza uma oscilação desse tipo aqui. Eu poderia fazer essa onda no tempo. Aí eu vou caracterizar não o comprimento de onda, que vai de crista a crista, mas o período que pode ir de crista a crista ou de vale a vale. O período é o intervalo de tempo para percorrer um comprimento de onda. Olha, na posição zero e no tempo zero, a função de onda harmônica vai ser escrita com a forma a seno de a vezes zero. A vezes zero dá zero. A vezes zero, zero. Seno de zero dá zero vezes o azão é zero. Este azão é a amplitude da onda, é o tamanho da crista ou a profundidade do vale. Agora eu vou escolher dois pontos para analisar a onda. Um ponto foi x igual a zero, que é este aqui, que é x igual a zero. O outro ponto que eu vou escolher é x igual a meio comprimento de onda. X igual a meio comprimento de onda. Repara o seguinte, quando uma onda andar meio comprimento de onda é isso aqui, ó. Quando ela andar e chegar neste ponto, o y vale zero. O y para este ponto vale zero. Então, y de meio comprimento de onda é a seno de a, o x, lambda sobre 2. E o y dá zero. Então, para x, valendo aqui lambda sobre 2, deixa eu apagar e colocar de novo. Então, o x valendo esse tamanho, lambda sobre 2, este ponto que cai aqui corresponde a y igual a zero. Então, para x lambda sobre 2, o y dá zero. Só colocar aqui. Então, a seno de a lambda sobre 2 é igual a zero. Bom, se a seno de lambda sobre 2 dá zero e o a é a amplitude da onda, se não tiver amplitude, a onda não existe. Como eu estou considerando que a onda existe, ela tem uma amplitude não nula. Então, se essa amplitude não é zero, logo, para que essa conta dê zero, o seno tem que ser igual a zero. Se o seno de a lambda sobre 2 é igual a zero, então a lambda sobre 2 tem que valer π. Então, a lambda sobre 2 tem que valer π, pois seno de π dá zero. Tá? Ou
um múltiplo inteiro de π, 2π, 3π, 4π, assim por diante. Então, a lambda sobre 2 vale π. Se a lambda sobre 2 vale π, daqui eu tiro o valor da constante A. Então, quem é A? A é 2π sobre lambda. A vale 2π sobre lambda. Essa A é uma constante, porque 2π é constante e o comprimento de onda também é constante. O comprimento de onda é esse tamanho aqui, ó. Também ele é constante. Então, isso aqui é uma constante. E a gente vai rebatizar essa constante. Vou chamá-la de Kzinho. E a gente vai dar um nome para ela de número de onda. Então, quem é o K? Número de onda. É 2π sobre lambda. É a constante Azinho aqui. Então, normalmente, quando eu começar a escrever, eu vou trocar esse A por K. E a minha equação vai ficar assim. Y é igual a A seno de Kx. Tá? O K é o A. Tá? Poderia manter a letra A? Poderia. Mas é um hábito chamar isso de número de onda K. Então, tá aqui. Y de x no tempo zero é a seno de Kx. K é esse cara aqui. 2π sobre lambda x. Agora, e se eu evoluir essa onda no tempo? Ela também varia no tempo. É claro que se essa onda se desloca no tempo para a direita, ou seja, se essa onda se desloca para cá, então imagine que eu tenho o seguinte, no tempo t igual a zero, no tempo t igual a zero, minha onda está assim. No tempo t, a minha onda se deslocou. Ela se deslocou por uma distância v vezes t. Por uma distância x. Opa. Por uma distância x. Como a onda tem uma velocidade para frente, geralmente constante, o deslocamento é um movimento uniforme. E no movimento uniforme, x é velocidade vezes tempo. Então, essa minha onda foi deslocada para a direita por v vezes t. E a gente já viu a aula passada. Quando você desloca a onda para a direita, este valor é subtraído na sua função. Então, ela fica assim. Na tua variável x vai ser deslocado v vezes t. Então, ela fica assim. Y é igual a seno de 2π sobre lambda. Não era só x? Agora, meu x foi deslocado para a direita. Então, eu subtraio o que foi deslocado. V vezes t. Então, essa expressão é essa aqui. Então, minha onda harmônica, que é essa onda sinusoidal, ela depende da posição e do tempo. O y é o eixo vertical aqui, é como que essa onda sobe e desce. A variação vertical dela é a amplitude vezes o seno de 2π sobre lambda, que multiplica x menos vt. Esta é a equação da onda harmônica. Tá aí. Agora, se eu pegar o 2π
E multiplicar termo a termo, só lembrando como que a gente tinha. A gente tinha isso. Y igual a A seno de 2π sobre lambda x menos vt. Multiplicando, jogando lambda dentro da função, isso fica assim. Y igual a A seno. Vou jogar somente o lambda, que está no denominador. O 2π eu deixo. Vai ficar x sobre lambda menos v sobre lambda vezes t. Tá aí. Mas a gente deve lembrar do que nós já discutimos na aula passada. A velocidade de uma onda, ela é dada por essa expressão. É o comprimento da onda vezes a frequência da onda. Então, quem é a frequência? É a velocidade dividido pelo comprimento da onda. Então, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento da onda. E lembre, frequência é o inverso do período. Vimos isso na aula passada também. Então, V sobre lambda é a mesma coisa que 1 sobre T. Se eu substituir isso na equação, aonde está V sobre lambda, aonde está V sobre lambda, eu vou trocar por 1 sobre T. E aí, como é que vai ficar? X sobre lambda está aqui. 1 sobre T fica T no denominador. Vezes o tempo que está aqui, fica Tzinho aqui em cima. Então, a expressão fica y igual a seno de 2π x sobre lambda menos Tzinho sobre Tzão. Este é a expressão matemática para onda harmônica, uma onda sinusoidal. A gente definiu o K, número de onda, como sendo 2π sobre lambda. Eu posso jogar o 2π aqui dentro. 2π sobre lambda vira K aqui. Ó. Vira K. Então, se eu multiplicar ali dentro, vamos ter 2π sobre lambda x. E se eu multiplicar, multiplico aqui e multiplico aqui. Aqui vai dar 2π sobre lambda, que é o número de onda K. Aqui vai dar 2π sobre período. E 2π sobre período, nós já vimos que é a velocidade angular, ou quando a gente estuda onda, a gente costuma chamá-la de frequência angular. Frequência angular. Frequência angular é 2π sobre período. Número de onda é 2π sobre lambda. Então, multiplicando termo a termo aqui, nós vamos ficar desta maneira. Y igual a A seno de Kx menos ωt. K é o número de onda, ômega velocidade angular ou frequência angular. Esta é a equação que caracteriza uma onda harmônica, uma onda que surge da oscilação de um pêndulo em movimento harmônico amortecido. Tá? Daí vem o nome harmônico. É uma onda sinusoidal, tem a forma da função seno. Então, um exemplo de uma onda assim é isto aqui. Y igual a 5 seno de 10x menos 20t. Ora, se a minha onda é essa, e eu sei que a minha onda
tem essa cara. Y igual a seno de kx menos ômega t. Então é só comparar. Esta onda tem amplitude. A amplitude dessa onda vale 5 metros, supondo aqui medidas no sistema internacional. Então, ó, aqui é 5 metros. O meu K vale 10. 10 unidades do sistema internacional, o K ele é medido em 2π sobre comprimento da onda. Então, isso aqui é dado em metro a menos 1. Ora, mas se o K vale 10 e K é 2π sobre lambda, então o comprimento da onda vai ser 2π sobre 10. Fazendo a conta aqui na calculadora, 2π é 6,28. Dividido por 10, 0,628 metros. Então, o comprimento dessa onda vale 0,628 metros. E a frequência angular vale 20. Ó, ômega igual a 20. Unidade de frequência angular é radiano por segundo. Tá aí. Então, só comparando a equação geral com a equação dada, você tirou a amplitude da onda, o número de onda, a frequência angular e o comprimento da onda. Uma coisa interessante. A velocidade com que a onda se propaga, velocidade linear da onda, é a frequência angular dividido pelo número de onda. Frequência angular pelo número de onda. Vamos ver por quê? Ó, eu estou dizendo que a velocidade linear é a frequência angular pelo número de onda. Vamos obter essa equação. Eu sei que V é comprimento de onda vezes frequência. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2π, não altera em nada. Então, isso aqui vai ser 2π lambda vezes F sobre 2π. Ora, agora eu vou pegar este lambda aqui e jogar para o numerador do denominador. Eu posso? Posso. Então, V vai ficar 2πf sobre 2π sobre lambda. Ora, 2πf é a mesma coisa que 2π sobre período. Porque frequência é o inverso do período. E isto é a velocidade angular, a frequência angular. Portanto, isso aqui é frequência angular e isso aqui é o número de onda. Tá aí. Então, velocidade linear da onda é a frequência angular dela dividido pelo número de onda. Tá aqui. Agora, uma onda, ela pode começar do zero, mas ela pode começar de qualquer, você pode começar a analisar a sua onda de qualquer parte. Então, se eu analiso minha onda
a partir do zero, opa, aqui não, aqui deu errado. Se eu analiso minha onda a partir do zero, a minha equação dela fica y igual a seno de kx menos ômega t. Agora, eu posso analisar o movimento da minha onda a partir de um ponto específico. Então, eu posso analisar o movimento da minha onda a partir de um ponto específico qualquer assim. Eu começo a analisar o movimento a partir deste ponto. Então, é daqui para cá que eu estou analisando. Ou seja, quando eu comecei, essa onda já estava deslocada por um ângulo. Lembra que se ela representa a função seno, a função seno representa isso aqui em ângulo. Aqui é 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Se eu estou começando deste ponto a analisar minha onda já está começando de um ângulo. Que ângulo é esse? Esse é o ângulo associado a essa distância. A gente chama isso de ângulo de fase. É de onde principia a análise da sua onda. É o seu ângulo de fase. É claro que se minha onda ela já começa de um ângulo, eu preciso considerar este ângulo dentro da minha equação. Então, ele fica assim. Eu vou somar um ângulo de fase dentro da minha equação. Quando eu estou somando, esse ângulo pode ser positivo ou negativo, tá? Se a onda estiver deslocada para a direita é negativo, para a esquerda é positivo. Então, esse é um ângulo de fase que é de onde eu começo a analisar minha onda. Então, minha equação da onda harmônica pode ser escrita desta maneira. Olha esse exercício aqui. Uma onda senoidal viajando na direção x positiva, ou seja, ela está se movimentando para cá. Tem uma amplitude de 15 centímetros, está aqui a amplitude. Essa aqui é a amplitude. 15 centímetros. E comprimento de onda de 40 metros. De 40 centímetros. Comprimento de onda é a distância de pico a pico, por exemplo. Então, daqui. Essa distância é o comprimento de onda, que ele está marcado aqui, ó. Esse é o comprimento de onda. 40 centímetros. E ela tem uma frequência de 8 Hz. Lembra que frequência a gente mede em Hz. Hz é ciclo por segundo, tá? Voltas por segundo. 1 Hz é um ciclo por segundo, 2 Hz são 2 ciclos por segundo. E entenda o ciclo como um comprimento de onda. Comprimento de onda ele não vai de pico a pico ou de vale a vale, ele também pode ser um S. Isso não. O comprimento de onda também pode ser isso. Isto aqui, quando você tem um S, isso também vale um comprimento de onda. Isso aqui a gente chama de ciclo da onda. Opa! Isso é um ciclo. Se a onda faz esse S uma vez a cada segundo, a frequência é 1 Hz. Se ela faz 2 S desse por segundo, 2 Hz. Se ela faz 10 S desse por segundo, 10 Hz e assim por diante. Esta onda aqui tem uma frequência de 8 Hz. A posição vertical do centro da crista está em t igual a 0
e x igual a zero conforme figura. Tá aqui, ó, o centro da crista está aqui em t igual a zero e x igual a zero. Tá aí, ó. Item A. Encontre o número de onda k, o período t, a frequência angular ω e a velocidade da onda. Item B. Determine a constante de fase, que é quanto que ela está deslocada, e escreva a expressão geral da função de onda. Então, vamos lá. Começar pelo item A. Ele quer o número de onda, período, frequência angular e velocidade. Então, item A. Número de onda é o K, é 2π sobre lambda. É 2π, o lambda é 40 centímetros. 2π sobre 40 centímetros. Lembra, 2π radiano por 40 centímetros. Isso aqui vai dar 0,157 radiano por centímetro. Ah, professor, tinha que passar para metro? Problema, não necessariamente. Se lá no final precisar juntar tudo numa equação só em unidades do sistema internacional, a gente converte. Mas está aqui. O número de onda desta onda é de 0,157 radiano por centímetro. O período. Período é o inverso da frequência. Período é 1 sobre 8 Hz. 1/8 dá 0,125 segundos. Período é tempo. Então, o período dessa onda, que é o tempo que a onda leva para completar um ciclo, é 0,125 segundos. 0,125 segundos. A frequência angular é o ω. Ω vale 2πf. 2π vezes a frequência. É 2π vezes 8 Hz. Isso vai dar 50,3 ω medido em radianos por segundo. Então, 50,3 radianos por segundo. Lembra que 2π é 6,28 vezes 8. Dá 50,3 radianos por segundo. E ele quer a velocidade da onda. Velocidade da onda é comprimento da onda vezes a frequência. O comprimento é 40 centímetros. A frequência é 8 Hz. Isso aqui vai me dar em centímetro por segundo. 4 vezes 8, 32, dão 320 centímetros por segundo. 320 centímetros por segundo. Essa é a velocidade da onda. Ah, professor, eu poderia ter usado aquela expressão também? V igual a ω sobre K? Poderia. Dá certo? Dá também. Então, qualquer uma das duas funciona. Então, V deu 320 centímetros por segundo. O item B. Determine a constante de fase e escreva a expressão geral da onda. Essa onda, ela começou a ser analisada como? A partir de que ponto? Vamos ver. Eu sei que a amplitude vale 15 centímetros e y é igual a 15 centímetros para x igual a 0 e t igual a 0. X igual a 15 centímetros para x0 e t0. É o que ele diz aqui no problema. Ele está falando isso. Ó, a posição vertical do centro da crista está em t igual a 0 e x igual a 0. Posição vertical é essa aqui. Ó. Ela vale 15 centímetros. Ok. Então eu vou escrever, se ele está falando que ela tem uma fase, eu vou escrever com a fase embutida. Y igual a A seno de kx menos ωt mais φ. No tempo 0 e para x igual a 0, y vale 15. Então, aqui eu coloco y igual a 15,
O A vale 15. Coloco 15 aqui. O K é um número de onda. O X é 0. Ó. Então, coloco 0 aqui. E o T é 0. Coloco 0 aqui. E eu vou zerar este e vou zerar isso. Só sobra o φ. Então, sobrou que 15 é igual a 15 seno de φ. Só sobrou isso. Ó, 15 dividido por 15, 15 dividido por 15 vai dar 1. Portanto, seno de φ é igual a 1. Então, φ é o arco seno de 1. φ vale π sobre 2. Logo, essa minha expressão fica assim. Y igual a seno de kx menos ômega-t mais π sobre 2. Ora, seno de alguma coisa mais π sobre 2 é a mesma coisa que cosseno daquela coisa. Seno de θ mais π sobre 2 é a mesma coisa que cosseno de θ. É isso mesmo? Vamos ver? Lembra do seno da soma de ângulos? É seno A cosseno B, cosseno A. Então, isso aqui é seno θ cosseno π sobre 2 mais seno de π sobre 2 cosseno de θ. Ó, cosseno de π sobre 2, isso aqui dá 0. Então, este termo aqui zerou. Só sobrou esse. Seno de π sobre 2 dá 1. 1 vezes cosseno de θ, o resultado é cosseno de θ. Então, seno de θ mais π sobre 2 dá cosseno θ. Seno de kx menos ômega-t mais π sobre 2 dá cosseno de kx menos ômega-t. Então, esta aqui passa a ser a expressão desta onda. Isso aqui passa a ser a expressão dessa onda. Bastava olhar. Aqui no zero ela começa, ó, ali de cima. Ó. Então, a gente pode até fazer assim. Ó. Olha aqui. Ó. Ela começa aqui de cima, tá vendo? Ó? E quem é a função que começa daqui é a função cosseno. Então tá aí. Então, escrevendo a minha função, y igual a A. A é 15. Cosseno de K, 0,157x, menos ômega, 50,3t. Esta é a minha função harmônica reescrita de forma adequada. Velocidade e aceleração de uma onda. Vamos produzir uma onda harmônica. Uma onda harmônica, ela é harmônica porque ela obedece à sua formação movimento harmônico. Movimento harmônico é aquele que tem uma força restauradora. Vai para um canto, puxa de volta. Se nós tivermos uma haste vibrátil aqui, ó, ela sobe, desce, depois ela volta para a mesma posição, sempre restaura o movimento. Então, esta oscilação na corda é uma oscilação harmônica. Tá? O ponto P está aqui, no instante seguinte o ponto P sobe, ele vai lá em cima. Depois ele volta para o zero, depois ele desce e restaura o movimento. A distância pico a pico é um comprimento de onda. Lembrando que comprimento de onda também pode ser a distância de vale até vale. Essa distância também é um comprimento de onda. E pode ser a distância de um S inteiro. Então, essa distância também é um comprimento de onda.
Essa distância também é um comprimento de onda. Então, olhando para a onda, a gente pode tirar o comprimento de onda dela de vários pontos. Crista a crista, vale a vale, ou num ciclo, um S. Então, conforme essa haste vibrátil chacoalha, parte da onda sobe, depois desce, depois sobe. Olha o ponto P. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, depois volta lá para cima, ele oscila. A equação que rege a onda harmônica é y igual a seno de kx menos ômega t. Vamos ver a velocidade y. Velocidade y é a velocidade com que um ponto varia ao longo de y. É a variação no eixo y, é o ponto P subindo e descendo. Com que velocidade o ponto P sobe e desce? Não é a velocidade de propagação da onda, mas a velocidade de oscilação de um ponto da onda. Velocidade em y é a derivada de y em relação a t, mantendo o x constante. A gente usa uma notação, que é a derivada parcial de y em relação a t. A derivada parcial. Vocês já estudaram derivada parcial? Sim, não? Sim. Sim, ok. Então é a derivada parcial de y em relação a t. Então, eu derivar esta função em relação a t. Se eu derivar, a é constante, fica. A derivada do seno é cosseno de kx menos ômega t, vezes a derivada do que está aqui dentro. Como eu estou derivando em relação a t, derivada de kx dá zero, derivada de menos ômega t dá menos ômega. Jogo menos ômega aqui para frente. Ó. Então, a velocidade com que um ponto oscila ao longo de y é menos ômega a cosseno de kx menos ômega t. Menos ômega a cosseno de kx menos ômega t. Tá aí. E qual é a aceleração do ponto P aqui? Com que aceleração esse corpo oscila? A aceleração é a derivada da velocidade em y em relação a x, em relação ao tempo, mantendo o x constante. Em outras palavras, é a derivada parcial da velocidade em y em relação a t. É só derivar essa equação. Menos ômega a continua, derivada do cosseno. Derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Com menos aqui de fora fica mais. Então vai dar seno de kx menos ômega t, vezes a derivada do que está aqui dentro. Em relação a t, derivada de kx dá zero, derivada de menos ômega t dá menos ômega. Esse menos vem para frente multiplicando, então fica menos, ômega já tinha vezes ômega, ômega ao quadrado. Então a aceleração de um ponto oscilando verticalmente na onda é menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega t. Então está aqui a velocidade em y e a aceleração em y. Qual é a maior velocidade com que o ponto P daquela corda vibrando em oscilação harmônica, qual é a maior velocidade que ela pode ter? Bom, a maior velocidade é quando esse cosseno for 1. A maior velocidade quando esse cosseno for 1. Cosseno dando 1, cosseno de que ângulo dá 1? Cosseno de que ângulo vai dar 1?
de 0. Então, quando o ângulo for 0 grau, o cosseno de 0 dá 1. E a velocidade vai ficar ômega A. O menos aqui pode ser suprimido, que a gente está falando de velocidade máxima. Maior velocidade, ômega A. E qual é a maior aceleração? Maior aceleração vai ser quando o seno for 1. E o seno vai ser 1 quando o ângulo for 90 graus. E também não vou pegar o valor positivo. O módulo dela, o valor máximo, é ômega ao quadrado A. Então, o maior valor da velocidade e da aceleração de um ponto daquela corda vibrando verticalmente, velocidade em y máxima, ômega A. Aceleração em y máxima, ômega ao quadrado A. Equação da onda. Vamos equacionar, vamos obter agora uma equação geral para a onda numa corda. A gente vai usar a corda como modelo. Então, nós vamos fazer a equação da onda numa corda. Depois a gente vai ver que isso vai se estender e ela vai ser uma equação de onda geral. Mas, por enquanto, equação da onda numa corda. Imagine aquela corda, essa corda aqui. Pegue um pedacinho dela, um trecho dela. Está aqui um trecho da corda, de comprimento ΔX, que vai de A até B. Claro que se essa corda está oscilando, ela vai ter uma força que mexe nela. É uma força tensora. Geralmente ela está ao longo da secção transversal da corda. Se a corda está aqui, eu tenho uma tensora aqui. Se a corda está aqui, eu tenho uma tensora para cá. Essa tensora superior forma um ângulo θB, que é o ângulo que forma a horizontal aqui em B. E essa aqui forma um ângulo θA, horizontal aqui passando por A. A força tensora é a mesma em toda a corda, tá? Então vamos, a partir desses dados, obter uma equação para essa onda. Olha, vamos ver a soma das forças que agem nessa corda. Repara, eu posso pegar essa tensora e decompor no eixo X e no eixo Y. Então, ó, decompus essa tensora em duas. O eixo X, ela vale quanto? Aqui ela vai valer. Ela está com esse ângulo, então ela passa a valer T seno de θB. E essa aqui, para cima, vale T cosseno, desculpa. Seno não. T cosseno de θB. E essa aqui vale T seno de θB. Vamos decompor esta tensora aqui. Ela vai ter uma componente horizontal para cá e uma componente vertical para cá. A componente horizontal dela vale T cosseno θA. E essa aqui vale T seno θA. Repara uma coisa, a corda ela está oscilando para cima e para baixo. Ela não se movimenta para frente e para trás. É para cima e para baixo. Então, não há movimento na horizontal, só na vertical. Todo movimento oscilatório ocorre na vertical, para cima e para baixo. Não há movimento horizontal. Lembra, a corda não se movimenta horizontalmente para frente. Quem propaga é a onda. A onda não propaga a matéria, ela não leva a corda com ela. Então, se não tem movimento na horizontal, isso implica dizer o seguinte:
Isso implica dizer que a soma das forças na horizontal dá zero. Então, o somatório das forças em x, eixo x horizontal, é igual a zero. Daqui eu tiro que t cosseno θA é igual a t cosseno θB. Então, não me interessa o movimento na horizontal, ao menos por enquanto. Mas na vertical, eu tenho movimento. Esse me interessa. Quem é a força resultante na vertical? É a força para cima menos a força para baixo. Então, é esta força menos esta força. Por quê? A resultante dessas duas gera um movimento vertical. Então, o somatório das forças em y é t seno de θB menos t seno de θA. É a para cima menos a para baixo. Então, esta é a força resultante. Como t é o mesmo, coloco o t em evidência. Fica seno θB menos seno θA. Ora, eu estou pegando um trecho relativamente pequeno da corda, de tal maneira que o ângulo θ se torne pequeno, tá? Que não haja uma deformação grande na corda quando ela faz esse movimento vertical. Então, num instante, eu estou tomando θ tendendo a zero, um θ muito pequeno. Se o ângulo θ é pequeno, tanto θA quanto θB, seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ. Isso é uma verdade para ângulos muito pequenos. Então, seno de θ é aproximadamente a tangente de θ. E com essa informação, onde tem seno, eu vou trocar pela tangente. Então, é uma aproximação isso. Então, somatório das forças em y é t, onde está seno, eu troco pela tangente. Tangente de θB menos tangente de θA. Tangente θB menos tangente de θA. Agora, o que é a tangente? A gente já sabe que tangente corresponde à derivada. Se aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, aqui é y e aqui é x, a tangente de θ ela é numericamente igual à derivada de y em relação a x neste ponto aqui, ó, que é a inclinação naquele ponto. Então, aonde está tangente de θB, eu vou escrever derivada de y em relação a x no ponto B. E onde está tangente de θA, eu vou escrever derivada de y em relação a x no ponto A. Tá aí. Tá aqui. Agora, eu sei que pela segunda lei de Newton, a soma das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Soma das forças é massa vezes aceleração. Lembre que o movimento está em y, então a aceleração é em y. Agora, uma corda, ela tem uma densidade linear. O que é uma densidade linear? É a massa por unidade de comprimento. Chamar de densidade linear. Opa, isso aqui está voltando.
é a massa por unidade de comprimento, medido em quilograma por metro no sistema internacional. Então, daqui eu tiro a massa. A massa, ela é a densidade linear vezes o comprimento ΔX da corda, que eu estou analisando. Então, aqui na lei de Newton, aonde está massa, eu vou trocar por densidade linear vezes o comprimento ΔX. Então, somatório das forças em Y é massa vezes aceleração em Y. Mas massa é a densidade linear vezes ΔX. E o que é aceleração? Aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. Como está variando em Y, é a derivada segunda de Y no tempo. Então, massa vezes aceleração é o somatório das forças. E somatório das forças é isso aqui. Então, essas coisas são iguais. Então, tá aqui. Densidade linear vezes ΔX vezes a derivada segunda da posição no tempo é igual a T, derivada de Y em relação a X no ponto B, menos derivada de Y em relação a X no ponto A. Tá aí. Ó, vou passar o T para cá dividindo e o ΔX para lá dividindo. Então ficou μ sobre T vezes derivada segunda de Y em relação a T é igual dy dx em B menos dy dx em A dividido por ΔX. Mas, se você lembrar que a definição de derivada de f em relação a x, é o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, então, olha, o que nós temos aqui? A derivada em B menos a derivada em A dividido por ΔX. Essa é a função f de x mais x no ponto B. Essa é a função f de x no ponto A. Portanto, vai ser esta função em relação a x no limite. Isso aqui vai virar a derivada disso aqui. Mas isso aqui é a derivada de y em relação a x. Portanto, esta relação vira derivada em relação a x da derivada de y em relação a x. Logo, isso aqui nos dá a derivada segunda de y em relação a x. Tá aí. Então, isto aqui é a derivada segunda de y em relação a x. Aqui deu μ sobre t, derivada segunda de y em relação a t. Bom, lembrando que a derivada segunda de y em relação a t é a aceleração em y, da menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega t. A derivada segunda de y em relação a x é só derivar. Então, a derivada segunda de y em relação a x vai dar isso. Ó. Y é igual a seno de kx menos ômega t. Agora eu vou derivar em relação a x. A derivada de y em relação a x, mantendo t constante. Então, isso aqui é uma derivada parcial. Isso aqui vai ser derivada do seno, é cosseno. Cosseno de kx menos ômega t, vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada de kx em relação a x dá k. Derivada de ômega t dá zero, então tem um k aqui. Deu isso. A derivada segunda de y em relação a x é derivar isso aqui.
K. Derivada do cosseno é menos seno de kx menos ômega t. É menos seno, tem um menos aqui agora. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada de kx dá k, vezes k vai dar k quadrado. Então, esta é a derivada segunda de y em relação a x, que é isto aqui. A derivada segunda de y em relação a x. Posso substituir este cara aqui e substituir este cara aqui. Fazendo essa substituição, isso aqui vai dar menos mi ômega ao quadrado t seno de kx menos ômega t é igual a menos k quadrado seno de kx menos ômega t. Os a's que estão aqui, olha, dos dois lados da equação foram cancelados. Posso cancelar também os senos dos dois lados. E o que é que sobra? Que k ao quadrado é mi sobre t ômega ao quadrado. K ao quadrado é mi sobre t ômega ao quadrado. Ó, se eu passar o k quadrado para cá e o t sobre mi para lá, fazendo isso, ó, t sobre mi é igual a ômega ao quadrado sobre k quadrado. Mas nós já vimos que velocidade é ômega sobre k. Então isso aqui dá ômega ao quadrado, dá v quadrado, desculpa. Então isto aqui é velocidade ao quadrado. Então v quadrado é ômega ao quadrado sobre k quadrado, e ele é t sobre mi. Então, passo o quadrado para cá na forma de raiz. A velocidade de propagação da onda, veja, essa é a velocidade com que a onda se propaga, não é no eixo vertical que está subindo e descendo. Esta velocidade é a raiz quadrada da força tensora, que estica a corda, dividido pela densidade linear da corda. Esta é a velocidade da onda na corda. Então, se eu te der uma corda esticada com uma dada força tensora, e essa corda tem uma certa densidade linear, a velocidade com que uma onda se propaga nessa corda é a raiz quadrada da força tensora na corda pela densidade linear da corda. Tá aí. Então, olha, se a minha equação é esta aqui, minha equação que eu tinha era esta, mi sobre t é quem? Ó, mi sobre t é o inverso aqui, vai dar 1 sobre v quadrado. Ó. Mi sobre t vai dar 1 sobre v quadrado. Por quê? Porque v quadrado não é t sobre mi, então mi sobre t vai dar 1 sobre v quadrado. Então, este cara aqui é 1 sobre v quadrado. Escrevo ele e passo esse cara para outro membro. Então, como é que... Ou nem preciso passar para outro membro. Deixo esse cara aqui, 1 sobre v quadrado. Então, este termo aqui é este aqui. E o lado de cada equação, derivada segunda de y em relação a x, é este aqui. Isto é a equação geral de uma onda senoidal numa corda. Mas a gente vai ver
que toda onda obedece a essa equação diferencial. Então, essa é a equação diferencial da onda. Você ouviu falar, a equação diferencial da onda é essa. Derivada segunda de y em relação a x é igual a 1 sobre o quadrado da velocidade da onda, que multiplica a derivada segunda de y em relação a t. Esta é a equação geral da onda. Tá aí. A gente deduziu a velocidade da onda numa corda. Velocidade da onda numa corda é a raiz quadrada da tensora sobre a densidade linear. Mas a gente obteve aquela equação da velocidade deduzindo a equação geral da onda, a equação diferencial da onda. Vamos fazer uma análise mais física e tentar obter a velocidade da onda numa corda em termos de alguns parâmetros mecânicos. Olha aqui. Eu tenho aqui um trecho de um pulso de onda. O comprimento aqui é ΔS, é este aqui. Eu tenho uma tensora puxando para cá, uma tensora puxando para cá. O ângulo em relação horizontal aqui é basicamente o mesmo, θ e θ. Isso aqui tem um raio de curvatura R, que tem o centro de curvatura no ponto O. E como esta linha é perpendicular a esta e esta linha é perpendicular a essa, então este ângulo é igual a este ângulo. Tá aí. Lembrando de geometria. Vou até desenhar aqui, ó. Esta linha é perpendicular a esta linha aqui. Esta outra linha é perpendicular a essa. Então, o ângulo formado entre essas duas é igual ao ângulo formado entre essas duas. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. Suponha que a onda esteja se propagando para a direita, com velocidade para cá. Está aqui o vetor velocidade. Quem é a força resultante que age nesse segmento da corda? Bom, igualzinho, decompõe eixo x, eixo y, não tem aqui. Vamos fazer aqui, ó, que eu vou ter uma componente em x, uma componente em y. Aqui eu vou ter uma componente em x e uma componente em y. Veja, o t aqui, veja que quem caminha é a onda, a corda não se mexe. Então, a soma dos vetores na horizontal dá zero. Então, significa que este vetor aqui, olha, se cancela com esse. Sobrou somente dois vetores na verticais. Esses dois vetores, como eles estão sem esse ângulo, cada vetor desse aí vale t seno de θ. Como são dois vetores, os dois vão ser 2t seno de θ. Logo, a força resultante é 2t seno de θ. Se eu fazer a mesma consideração, considerar esse θ pequeno bastante tendendo a zero, seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, que é aproximadamente igual a θ, desde que eu expresse esse ângulo em radianos. Tá? Isso é uma verdade matemática. Isso aqui é uma verdade para ângulos pequenos. Então, onde está seno de θ, ó, eu vou trocar apenas por θ, porque esse ângulo eu estou considerando muito pequeno. Logo, a força resultante
é 2tθ. Quem é a massa da corda? É a densidade linear vezes o comprimento. O comprimento aqui é ΔS. Então, é μ ΔS. Agora, quem é ΔS? Veja que isso aqui é um arco. Se eu tenho um arco assim, vou fazer em outra cor aqui. Se eu tenho um arco assim, aqui vale R, aqui vale R, aqui é um ângulo θ, e esse arco tem comprimento AB, a gente sabe que a definição de ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, o comprimento do arco é o raio vezes o ângulo. Vou aplicar este conceito ali no meu problema. Então, o arco é este aqui, vale ΔS. Então, o comprimento do arco ΔS é o raio vezes o ângulo, mas o ângulo aqui é tudo isso, então é 2θ. Então, a massa aqui, olha, vai ser μ vezes ΔS, mas ΔS é R vezes 2θ. Eu ponho um θ aqui e ponho 2 aqui. Então, é isso que foi feito. Então, tá aqui, 2μ Rθ. Pela segunda lei de Newton, a força resultante que age é massa vezes aceleração. Como isto aqui é curvo, a força resultante, aqui na estrutura curva, é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² sobre o raio. v² sobre o raio. Massa vezes aceleração centrípeta. Então, a força resultante é 2τ, força resultante. 2tθ está aqui. É igual ao produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A massa é 2μ Rθ. Velocidade ao quadrado é esse cara aqui, dividido pelo raio, que é esse aqui. Então, tenho isto. Aqui, olha, raio cancela com raio. Θ cancela com θ. 2 cancela com 2. E sobrou T é igual a μv². Então, v² é t sobre μ. V é a raiz quadrada de t sobre μ. Chegamos por um outro caminho na velocidade da onda se propagando através de uma corda. Tá aí. Então, viu que nós deduzimos a velocidade da onda numa corda por dois caminhos distintos. Vamos fazer esse exercício aqui, olha. Uma corda uniforme tem massa de 0,300 kg e comprimento 6 metros conforme a figura. Figura está aí. Corda tem 6 metros. A figura dividiu em 5 metros aqui e 1 metro aqui, dando um total de 6. Tem um corpo de 2 kg aqui que estica essa corda.
Ó, a corda passa pela polia e se prende a um objeto de massa 2 kg. Encontre a velocidade que um pulso de onda viaja através da corda. Ou seja, com que velocidade um pulso de onda viaja através dessa corda? Bom, quem que nós temos? Quanto que vale a força tensora aqui? A tensora age aqui no fio, ó, das extremidades para dentro. Então, tenho tensor aqui e tensor aqui. E aqui eu tenho a força-peso. Veja, como esse bloco está em equilíbrio, a tensora é igual ao peso. Peso é mg, então a tensora é mg. M é a massa, G é a gravidade, 9,80. Pessoal, cada livro usa de um jeito. Quando for prova, quando for exercícios, eu prefiro um pouquinho mais de precisão na gravidade. Nós vamos usar a gravidade sempre 9,81 metros por segundo ao quadrado. A não ser que o problema diga outra coisa, tá? Mas aqui, como eu tirei isso de um livro, aqui era 9,80. Vocês nem lembram que livro que é esse, mas isso aqui é 9,80. Então, vamos deixar assim. 2 vezes 9,80, 19,6 newtons. A força tensora que age nessa corda vale 19,6 newtons. A densidade linear da corda é a massa dividido pelo comprimento. A massa da corda é 0,300 kg. O comprimento da corda são 6 metros. Está aqui. 0,300 dividido por 6 dá 0,05 kg por metro a densidade linear da corda. A velocidade é a raiz quadrada da força tensora pela densidade linear. Raiz quadrada de 19,6 dividido por 0,05. Fazendo essa conta, a velocidade dá 19,8 metros por segundo. Um pulso de onda viaja por essa corda a 19,8 metros por segundo. Tá aí. Vamos fazer uma análise agora. E se o bloco do problema anterior, estivesse balançando para frente e para trás entre os ângulos máximos de mais ou menos 20 graus em relação à vertical? Que faixa de velocidades de onda isso criaria no cordão horizontal? Ó, se o bloquinho está parado, a velocidade da onda é 19,8. Agora ele está falando, imagina que esse bloquinho oscile para frente e para trás aqui, ó. Ele vem para cá e para cá, oscilando num ângulo de 20 graus. Se ele oscilar, a velocidade vai mudar, porque se ele oscilar, a tensora muda. Se a tensora muda, a velocidade muda. Então, pergunta é, se ele oscilar num ângulo de 20 graus para mais ou para menos, quanto que a velocidade vai variar? Esta é a pergunta. Então vamos analisar. Supõe aqui o bloquinho pendurado, que ele oscile aqui, ó. Quando ele está na vertical, o comprimento do fio é L. Quando ele inclina, o comprimento do fio, por uma dada inclinação, se ele inclinou por um ângulo θ, o comprimento do fio passa a ser L cosseno θ. Porque é a componente em cosseno que está aqui, ó. Projeção na verdade não é o comprimento do fio. O comprimento do fio continua sendo L. É a projeção dele na vertical. Vai dar L cosseno θ. Veja, agora ele está aqui. Antes ele vinha até aqui no meio, ó. Então aqui esse tamanho todo era L.
ele inclinado tem L cosseno θ de tamanho. E vamos analisar o bloquinho em diferentes posições. Aqui, quando ele está parado na vertical, quando ele está num ângulo θ inclinado, olha as forças que agem nele. O peso, está aqui. O peso, a tensora e aqui a componente do peso. Eu decompus o peso nos eixos ao longo do fio e perpendicular ao fio. O peso ao longo do fio, olha, vai estar com um ângulo, então é a componente em cosseno dele. Então, esse aqui vale mg cosseno θ. Tá aí. E aqui a tensora. Quando o bloco está nessa posição, o centro do bloco está numa altura h em relação se o bloco tivesse ao longo da vertical. Eu vou tomar essa altura do centro do bloco quando o fio está na vertical como sendo meu plano horizontal de referência. E essa altura para mim vai ser 0. Então, o centro do bloco aqui, ó, vai ser medido em relação ao anterior. Aqui está uma altura h. Aqui, o centro do bloco está numa altura h máxima. É o maior, ele chega até lá e volta. Vamos analisar duas posições desse bloco aqui, A e B. Ó. Ou B e C, poderia pegar também. Eu sei que a velocidade da onda é raiz de t sobre μ. Veja, vamos pegar uma situação, vamos pegar o bloco na posição B. Eu sei que as forças que agem ao longo da corda, que é o que vai gerar onda, tem que ser ao longo da corda, a soma das forças vai ser a tensora menos a componente do peso, mg cosseno θ. Então, é T menos mg cosseno θ. E essa, como o bloco está girando, formando um ângulo, ele faz aqui um movimento pendular. Vai para lá e depois volta. Este movimento é um arco de circunferência. Portanto, a força resultante nesse caso é a centrípeta. Então, a força resultante aqui é a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nesse caso, é a velocidade do bloco dividido o raio aqui é o comprimento do fio L. Então, é ele que eu vou usar aqui. Ó. Então, o somatório das forças é tensora menos mg cosseno θ. Isso é massa vezes aceleração centrípeta, que é a velocidade do bloco ao quadrado dividido pelo comprimento do fio. Tá aí. E agora vamos analisar o corpo na posição A e B. Se não há nenhuma dissipação de energia, e o problema nada diz sobre isso, eu posso chamar o princípio da conservação da energia mecânica. A energia mecânica com o corpo na posição em A tem que ser igual à energia mecânica com o corpo na posição em B. Na posição em A, o corpo sobe e para aqui. Então, aqui ele para. Se ele para nessa posição, a velocidade aqui em A é igual a 0. Então, quem é energia mecânica? Energia mecânica é a energia cinética mais energia potencial. A energia mecânica em A, se o corpo está parado lá, ele não tem cinética, ele só vai ter potencial. E potencial é mgh. Então, é mg a altura máxima em relação ao plano de referência. Então, é mg altura máxima. Essa é a energia no ponto A. Tem que ser igual a energia no ponto B. Bom, quando ele desce, ele tem uma altura h e ele também tem velocidade v para cá. Vb. Então, ele tem energia cinética.
Então, agora, a energia em B é energia cinética em B mais energia potencial em B. Quem é energia potencial em B? É mgh. Então, é mg vezes esse h aqui. Quem é energia cinética em B? Lembrando que energia cinética é calculada assim, meio da massa pela velocidade ao quadrado. Então, vai ser meio da massa pela velocidade do bloco ao quadrado. Esta é a energia cinética no ponto B. Então, temos essa igualdade. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Ora, aqui o que nós temos? Passo esse mgh para o lado de cá, passo 2 para cá multiplicando, vou ter 2mg, coloca o mg em evidência, vai ficar hmax menos h. Tem que ser igual a massa velocidade do bloco ao quadrado. Eu sei desta equação aqui, olha, que ela depende da velocidade do bloco. Então, eu vou pegar a massa velocidade do bloco aqui, ó, esse aqui, que é este aqui, e vou trocar por isso aqui. Então, vai ficar T menos mg cosseno θ é igual a massa velocidade do bloco ao quadrado. É 2 é esse termo aqui. É 2mg h menos hmax menos h. Dividido por L. Dividido por L. Está aqui. Passo esse mg cosseno θ para o outro lado da equação. Então, vai ficar T é igual a mg cosseno θ mais 2mg hmax menos h sobre L. Põe o mg em evidência e a minha equação para força tensora fica assim. É mg que multiplica o cosseno de θ mais 2 sobre L, hmax menos h. Então, veja, minha força tensora depende do ângulo, θ, depende da altura. A altura máxima é constante, depende dessa altura, ela vai variar aqui. Então, está aqui. Essa é a expressão para tensora. Qual é o maior valor de T? O maior valor de T ocorre para o ângulo igual a zero e para h igual a zero, ou seja, quando ele está na posição vertical. Esse é o maior valor de T. Conforme eu vou inclinando, essa T tem uma componente em cosseno que diminui o valor dela. Então, o máximo valor de T ocorre para essa condição. Então, se eu colocar nessa expressão essas condições, θ0 aqui e h0 aqui, isso aqui vai dar mg 1 mais 2hmax sobre L. Então, o máximo valor de T é esse cara aqui. Esse é o maior valor de T que a tensora vai atingir. Maior valor da tensora. E quem é o menor valor, o mínimo valor de T? Ele ocorre quando o ângulo for o maior ângulo possível e a altura máxima. Então, é só colocar aqui. Então, veja, o maior valor possível, o valor mínimo para θ igual a θ máximo, quando esse θ for o maior valor, e h igual a maior altura. Então, eu tenho esta expressão aqui. Veja, quando h for hmax, nessa expressão
onde está H eu troco por Hmax. Vai ficar Hmax menos Hmax. Isso aqui vai dar zero. Isso aqui zera. Zerando isso, só sobra este termo aqui. Então, o valor mínimo da tensora é dado por mg cosseno de θ máximo. Então, descobrimos o valor máximo da tensora e o valor mínimo da tensora. Então, qual é a velocidade máxima? É só usar θ max aqui, que é essa expressão. Fazendo a conta aqui, olha. O valor de θ máximo, o valor máximo vai ser mg, 1 mais 2. Quem é o Hmax aqui? Repara quem é Hmax. Hmax é o L menos esse valor aqui, ó. Esse valor é essa altura, que é L cosseno θ. Então, o Hmax L é o L menos L cosseno de θ. Então, onde está 2Hmax, eu troco por 2L menos L cosseno de θ máximo, claro. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar, ó, põe o L em evidência. Isso aqui vai me dar 1 menos cosseno de θ max. Aqui, se eu colocar o L, ficou 2 L's. Então, se nós fizermos essa conta, veja, L, ó, o L dividido por L dá 1. Aqui dá 1. Aqui 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 aqui dá 3. Então, ó, L, opa, esse não. Aqui. L com L vai dar 1. Vezes 2 dá 2. Mais 1 dá 3. Então, isso aqui deu 3. Ó. Aqui, L com L dá 1. Vezes 2 dá 2. Então, deu isso. Então, essa é a expressão para velocidade máxima. Deixa eu só, houve um barulho aqui, o que houve? Ok. Deixa eu só voltar aqui na tela. Deixa eu ver que horas são. Faltam 5 minutos. Deixa eu finalizar esse exercício. Então, olha, substituindo os valores, massa 2 kg, gravidade 9,80, 3 menos 2, cosseno do ângulo, o ângulo máximo é 20 graus, pela densidade linear, que é 0,05. Fazendo esta conta, a maior velocidade que esse bloco passa a ter é de 21 metros por segundo. E a menor velocidade, eu vou usar o T mínimo aqui na conta, que é este. Só substituindo, 2G é 9,80, o ângulo, cosseno de 20 graus, sobre 0,05 de densidade. Isso dá 19,2 metros por segundo. Tá aí. Chegamos na velocidade mínima e máxima. O problema dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que deduzir as equações a partir da mecânica básica, ou seja, do princípio da conservação de energia e usando a força resultante como centrípeta. Mas está aí. Este é um problema de velocidade de onda senoidal numa corda. Eu vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até nosso próximo encontro.